Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Minera Eco. Eu sou Darwish Ramoudi Júnior e estou aqui hoje com o nosso amigo, entusiasta, senhor Krishnamurti, presidente da FECOMINER, e hoje nós vamos falar de licenciamento ambiental para garimpo. Boa noite, Cris. Boa noite, meu querido. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Vamos polemizar um pouco mais a polêmica que já está tendo. Bora, com certeza. Bora lá. Pessoal, a ideia da gente trazer hoje esse tema do licenciamento ambiental é em decorrência, como eu expliquei antes no vídeo de chamada, em decorrência das últimas operações envolvendo fiscalização ambiental em áreas de garimpo. Em algumas fiscalizações, os agentes, o pessoal alega que os agentes ambientais têm informado que eles não teriam direito de lavrar e que o direito deles seria um direito precário, porque a licença ambiental não poderia ter sido expedida pelo município de Itaituba. Eu trouxe o Cris justamente hoje para poder falar sobre licenciamento, porque ele tem uma grande experiência com licenciamento, já lidou com isso, participou da criação dessas resoluções, dessas discussões envolvendo a delegação de competência para o município de Itaituba. Ele vai começar agora, vai dar esse início explicando para vocês como é que funciona o licenciamento. Nós temos alguns tópicos para trabalhar e eu vou comentando aí com o conteúdo jurídico, vou fazendo os comentários de acordo com a Lei Complementar 140 de 2011, ok? Cris, é com você. Pois é, Darwish, quando a gente fala de licenciamento ambiental, a gente entra numa seara bastante complexa, né? Não só pelo fato de ter, né, a realização, de se fazer a realização do licenciamento, como cumprir alguns parâmetros descritos nas condicionantes emitidas após o licenciamento ambiental. Né? No caso de garimpo, o licenciamento ele não deixa de ser complexo, e tem que ter a observância de algumas práticas que devem ser utilizadas e que também, com o avanço tecnológico, devem ser modificadas, né? E uma prática que causa grande impacto visual, né? E também tem impacto ambiental, é a questão das contaminações do recurso hídrico, né? do corpo hídrico. Existem maneiras da gente tratar isso? Existe. E essas maneiras também são descritas no licenciamento ambiental. Porque o licenciamento ambiental ele é uma peça técnica onde há um projeto que vislumbra o licenciamento para aquela determinada prática. No caso do garimpo, a extração, a lavra, a permissão de lavra garimpeira. Né? Então, assim, quando o órgão licencia, ele observa os parâmetros mínimos descritos na legislação para que a gente possa realizar e receber esse licenciamento. Quando o interessado recebe esse licenciamento, ele tem que implantar essa atividade de maneira que isso não possa causar o menor impacto possível. E aí tem sempre aquelas perguntas, né, Darwish? Mas a atividade garimpeira tem como ser exercida de forma sem impacto? Sem impacto. Sem impacto, nenhuma atividade poluidora tem como ser exercida, tá? Por exemplo, um posto de gasolina, ele causa um impacto ambiental. Um lava-jato causa um impacto ambiental. Uma mineração causa impacto ambiental. Uma lavra garimpeira também causa um impacto ambiental. Bem como até uma estação de tratamento de esgoto que também causa um impacto ambiental, porque você nunca consegue recuperar aquele recurso hídrico utilizado, né, na atividade
100%, mas você consegue reduzir drasticamente e consideravelmente todo esse detrito dessa utilização do recurso hídrico no processo de extração, ou seja, qual for, né? Então, assim, já respondendo uma pergunta que é bastante pertinente, que a gente vai trabalhar, se o município pode realmente, de fato, licenciar uma atividade como a lavra garimpeira, tá? E eu digo que sim, pode, tem competência para isso, tem lei que ampara isso, né? Então, quando um agente fiscalizador diz que o licenciamento ambiental emitido por um município ele não é válido, ele provavelmente deve ter deixado de observar umas 3 leis, né? Que... Na verdade mesmo, né? Só te interrompendo um pouquinho, o que eu percebo é que, assim como falta política de educação ambiental para ensinar sobre as leis que regem, né, que devem ser aplicadas e respeitadas dentro do garimpo, em relação ao meio ambiente, também há uma falta de inteligência e uma falta de educação também, de promoção de cursos para os agentes ambientais, para os agentes de fiscalização. Na maioria das vezes, eles têm se mostrado, isso eu falo até porque eu tenho uma crítica muito grande à destruição sumária. Eu tenho um artigo inclusive, onde eu entendo que ela é inconstitucional, ela é incompatível com a Constituição Federal, porque o outro ponto de vista que a gente tem que observar é que quando você aplica a destruição sumária, você está eliminando toda e qualquer chance de defesa do garimpeiro, né? E também a forma também dele comprovar que ele aquela infração não foi praticada por ele, ou que a infração foi, ou a responsabilidade ambiental dele não é daquela extensão que o agente ambiental aplica. Então, hoje, o que eles estão fazendo? Eles estão utilizando desse desentendimento jurídico deles em relação ao licenciamento. Não havia sido julgado ainda essa ADI do Supremo Tribunal Federal, né, uma ADI que tratou sobre a competência ambiental, né, que reforçou a autonomia municipal para atuar na seara ambiental, né, seja em matéria de licenciamento, seja em matéria de fiscalização e de sanção administrativa. Na verdade, então, tem que andar junto, em conjunto, né? Tanto a fiscalização municipal quanto o licenciamento municipal, ele é uma sinergia que não deve deixar de existir. Ele tem que fiscalizar. A gente parte do pressuposto, a gente parte do seguinte: se o município quem licenciou, o município tem que fiscalizar, ele tem obrigação de fiscalizar, né? Não tira, lógico, a competência dos outros entes que fazem parte da política nacional de meio ambiente, né? O Estado, a União, né? Seja através do IBAMA, seja através do ICMBio. Mas eu entendo que o principal responsável pelo licenciamento, uma vez que ele é feito pelo município, é o município que tem que fiscalizar, ele que tem que fiscalizar, né? Então, cabe a ele ter critério na hora da renovação ou da concessão da licença de operação, fazer um mínimo de inspeção na área, né? De verificar as condicionantes que são recebidas atrás da licença. Então, assim, eu acho que a atividade ela tem que acontecer, Darwish. Ela é inevitável, é uma atividade econômica, é economicamente viável, tem impacto ambiental que pode ser resumido, tá? Através de exatamente do que tu abordaste, a questão da política de educação ambiental. Porque quando você trata com uma pessoa que não sabe o que tem que fazer, né? Como tem que fazer, na verdade não o que tem que fazer, mas como tem que se fazer, você trazendo a política da educação ambiental, e isso através de um termo de cooperação técnica envolvendo todos os órgãos, o tempo que se gasta fazendo a fiscalização e a destruição sumária também pode trazer essa sinergia entre os órgãos para que eles possam aplicar políticas públicas para que possam prevenir as fiscalizações e essas destruições. Porque com a política de educação ambiental, você acaba demonstrando como as boas práticas podem ser exercidas no garimpo. Entendeu? Até a não utilização do mercúrio através de uma mesa vibratória, de uma planta gravimétrica. Hoje em dia nós estamos falando de garimpo, mas o garimpo hoje ele não é um garimpo como acontecia no século XVIII, quando o garimpo começou a acontecer aqui no país, né, no Brasil.
e chegou no Brasil no século XVIII. Então, isso a gente tem que reconhecer, né? A atividade é economicamente viável, interessante também, tanto para a política de desenvolvimento social, tá? Porque com a lavra, com a exaustão do minério ali daquela região ali que foi licenciada, você pode substituir a área deflorestada, né, por uma atividade economicamente viável, de maneira ordenada, num sistema de consórcio, 5, 6 espécies que podem ser futuramente exploradas pela mesma pessoa que exerceu a lavra garimpeira, ou até a cooperativa que exerceu a lavra garimpeira, e aí substituindo aquela atividade econômica também, e trazendo grande fomento para o movimento econômico da região que está inserida, né? Então, tudo isso é uma sinergia que deve ser levada em consideração, né? O município, ele é realmente competente, ele tem a competência de licenciar, isso não, eu não tenho dúvida nenhuma, e também concordo que seja licenciado, porque você causa uma proximidade entre o agente público que está licenciado, diferente de, por exemplo, quando a gente fala de um licenciamento pelo órgão federal, você imagina só no contexto global, dentro do país, o quão enorme fica esse espaço entre o agente público e o interessado no licenciamento. E já o município não, você já tem uma maneira mais prática ali de lidar pessoalmente com o agente licenciador, né? Pessoas que a gente conhece no dia a dia, Exatamente. né, na verdade, né? Acaba conhecendo no dia a dia. Então, assim, só para a gente dar uma contextualizada, quem é que autorizou o município a licenciar no Brasil? Agora, só para o pessoal entender, o licenciamento ambiental no município de Itaituba, ele segue uma previsão que existe na Lei Complementar 140 de 2011. A Lei Complementar 140 de 2011, ela ilustrou as regras para a delegação de competência e atribuições relacionadas aos licenciamentos ambientais. Então, ela lá no artigo 1º e no artigo 2º, ela já fixou as normas, né? E ela é uma lei complementar porque ela é complementar à Constituição Federal, né? Ela veio para complementar o artigo 23 da Constituição Federal, né? Para que houvesse o quê? Uma cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios nessas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativa à proteção de paisagens naturais notáveis, a proteção do meio ambiente, o combate à poluição em qualquer de suas formas e a preservação de florestas, da fauna e da flora. Isso está lá no artigo 1º e no artigo 2º da Lei Complementar. O artigo 2º ele fala o seguinte: o licenciamento ambiental é o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental. Então, assim, o que a gente conclui? Que essas responsabilidades que a Lei Complementar 140 trata, elas não são exclusivas e elas podem ser delegadas. Por isso que a Lei Complementar veio ensinar para a gente como é que a gente deve fazer essa delegação de competência. Veio parametrizar, né, Davi? Então, veio dar parâmetros de como é que tem que ser feito. Então, basicamente, para explicar, para não ser tão técnico, para ser mais simples, basicamente o Estado anuncia para os municípios de que ele vai delegar, ele está com a vontade de delegar competências para quem quer fazer licenciamento ambiental. Então ele chega e fala: olha, para vocês receberem essa delegação de competência, vocês vão ter que cumprir com certos requisitos. Então, a sua Secretaria do Meio Ambiente ela vai ter que ser equipada com equipamentos que consigam dar o suporte para o licenciamento e para a fiscalização. Então, houve um tempo para os municípios se adequarem, os municípios se adequaram, receberam a habilitação técnica e aí foi feita a gestão compartilhada, onde o Estado do Pará, que deveria fazer o licenciamento, delegou competências não só para o município de Itaituba, mas para todos os municípios do Estado do Pará que se habilitassem, que comprovassem que tinham capacidade técnica para fazer o licenciamento. O município de Itaituba foi um dos
protagonistas disso. Se eu não me engano, inclusive, acho que foi o primeiro que recebeu a delegação de competência. Se eu não me engano, então, o município se eu não me engano, quando recebeu a competência, ele fazia o licenciamento, Itaituba fazia o licenciamento até 300 hectares. Depois parece que isso foi aumentado para 500 hectares. Não, na primeira, quando houve o primeiro convênio, né, que firmaram o primeiro convênio, tinha essa limitação. Mas, por exemplo, quando firmaram o primeiro convênio, ainda não tinha lei complementar, já existia a lei complementar 140. Mas antes da lei complementar 140, que acabou de uma vez com qualquer interpretação de que não pudesse licenciar, o pessoal se utilizava de pareceres, inclusive também da resolução CONAMA, para poder fazer com que o Estado delimitasse. Então, até chegar à Lei Complementar 140, logo, se eu não me engano, foi em 2014 só que o município recebeu a delegação de competência para licenciamento ambiental para garimpo. Eu acredito que foi quando começou a publicar as primeiras permissões de lavra garimpeira com licença ambiental expedida pelo município aqui. Você Itaituba, pode notar... né? Eu acredito que tenha sido isso. Depois disso, só veio a resolução, finalizou com a resolução COEMA 162 de 2021, que inclusive aumentou, né? Isso. Primeiro tinha uma instrução normativa, que era 005/2013, né? Depois teve a resolução COEMA 107 de março, né, de 2013, e depois a 116 de 2014, até chegar a 162 de 2021. Né? Nós passamos por várias resoluções até chegar a 162 de 2021. 162 de 2021. E ela também aumentou o limite do quanto que o município podia fazer de licenciamento ou não, né, para atividade garimpeira, né? Passou de 300 para 500, ou de 500 para 1.000. Não, de 300 para 500. Pois é. Então, assim, pelo entendimento, pelo artigo 1º e artigo 2º, né, o Estado que tem a atribuição, ele delegou a competência do licenciamento ambiental para os municípios. Então, quando o ente municipal cumpriu com a obrigação no artigo 3º da resolução, o município está habilitado. Né? Ele recebeu a habilitação para poder fazer o licenciamento. Então, quando você chega e tem alguém de um órgão ambiental fazendo uma fiscalização e ele se fundamenta, né? E a crítica que eu faço é que eles chegam a beirar a covardia, porque eles se aproveitam do cara que não tem instrução, do trabalhador que está lá dentro da área, ele vem, faz o que tem para fazer e fala simplesmente para o cara que a licença dele não tem valor, e mostra para nós assim um desrespeito com a Lei Complementar 140 e desrespeito com o licenciamento que foi feito. E sendo assim que ele não pode, da interpretação dele, né, tirar da cabeça dele o motivo, sem esse motivo estar amparado na lei. O servidor público tem que começar a entender que quando ele passa no concurso público, ele não passa no concurso público para poder fazer pose de herói. Ele tem que cumprir e agir de acordo com o parâmetro que está na lei. E a lei deixa bem claro no artigo 3º, né? Sim, ele não pode simplesmente chegar e falar, não, o licenciamento de vocês não tem validade. Ele tem que chegar, observar a licença. Se ele entender que ela é irregular, ele tem que autuar, ele tem que aplicar um auto de infração e dar prazo para a pessoa, prazo para o empreendedor, para o garimpeiro, para ele se defender. Né? Então, assim, o município de Itaituba recebeu a delegação de competência, ele exerce essa competência desde então, né? E há pouco, né? Eu não vou falar disso agora, eu vou deixar você continuar, mas depois eu vou tratar dessa declaração de constitucionalidade aí. Na verdade, quando um agente entra, né, numa área licenciada e recebe aquela licença, eu acredito que muitos chegam a levar aquela licença, lógico, eufóricos, né, com medo, tudo ali, então no ato fiscalizatório, que muitas vezes são disseminados vídeos, né, que as pessoas conseguem ver ali a destruição, filmes de guerra mesmo ali, né, deixando bem claro que a gente não concorda com a atividade ilegal, tá? A gente está falando aqui de áreas licenciadas.
Tá? Isso. Nós estamos fazendo isso porque, assim, são poucas ocorrências, Sim, se eu não me engano, são 2 ocorrências somente de áreas que eles destruíram tacaram fogo, licença. destruíram sumariamente equipamentos com licenciamento e PLG publicado. É. Né? Com PLG, licenciamento Tem que válido. deixar Se eu não me bem engano, só claro. tem 2 ocorrências. Desculpa. Pode falar. Tem que deixar bem claro que quando o garimpeiro recebe uma PLG, isso quer dizer que ele já passou por toda a fase de licenciamento ambiental, porque só recebe a PLG quando a licença ambiental sai. Então, isso daí tem que ficar bem claro também, porque quando você leva uma PLG para um agente, no ato de uma fiscalização, ele ali já não precisa ter muito conhecimento. Você está com a PLG, então ele provavelmente já tem um licenciamento. Princípio da boa-fé. A atividade, isso, a atividade não está observando alguns parâmetros mínimos exigidos no ato do licenciamento. Quais são? Esses apontamentos têm que ser feitos. No máximo, não é destruir equipamentos, mas sim suspender a atividade, Auto de infração, notificar. Tá? Tem um rito que deve ser cumprido, e isso é bem definido, tá, em norma. Isso é muito bem definido em norma, que primeiro, após o ato fiscalizatório e a possível irregularidade, notificação, abre prazo para apresentar o cumprimento da notificação existida ali naquele ato. Segundo passo, suspensão da atividade, autuação, embargo, né, da atividade. E aí, para ter uma noção de como o rito ele é atropelado, a destruição sumária seria apenas o 7º item de todos os requisitos antes de ser executado. Não, e nem prevê essa queima do jeito que eles prevêem. Eles preveem, na verdade, não é a destruição sumária. Ele prevê a inutilização ou descaracterização. O que os caras fazem? Eles optam logo pelo que é mais fácil para eles, pelo que vai trazer mais mídia para eles. O que prova que é estupidez, né, é que, por exemplo, hoje os caras estão sendo acompanhados de profissão repórter. Nós estamos completamente desmoralizados. O jornalismo está apelando para esse tipo de coisa, né? No Brasil. Isso traz muita preocupação, porque se assim, as pessoas que têm um mínimo de conhecimento técnico de geoprocessamento podem concluir isso que eu vou falar. Se você vetorizar toda a área de expansão do garimpo, né, o que já foi executado, o que já tem tempo que foi executado, você pode ver que algumas áreas já estão em grande fase de regeneração, né? A Amazônia tem essa peculiaridade, né? Em 2 anos, 3 anos, a área explorada ela já muda completamente. E principalmente se estiver sendo feito como tem que ser feito, né? Observando as boas práticas da lavra garimpeira, né? Que é a questão que eu falei anteriormente, do cuidado com o recurso hídrico, né? Para você trabalhar reaproveitando aquele recurso hídrico, fazendo a decantação dos detritos e tudo mais, e também fazendo o entupimento das cavas e o reflorestamento, né? Utilizando a própria matéria orgânica. Isso traz, de uma certa forma, até mais vida, porque ali, naquele momento que foi deflorestado, você acaba utilizando, e a legislação do Pará ela é bem restritiva nesse sentido, né? Que a matéria-prima florestal oriunda de mineração, supressão para fins de garimpagem ou de mineração, ela não pode ser comercializada, ela tem que ser utilizada ali mesmo como estrutura, né? E também pode ser doada a alguma entidade filantrópica. Mas assim, isso acaba trazendo também um ordenamento naquela estrutura que ali foi garimpada, né? Que foi utilizada ali para a exaustão do jazimento mineral. E tem que ser, na verdade, assim, antigamente era muito ouro, né? Hoje em dia você já vê uma gama de minerais ali que existem e que podem coexistir também na extração para que sejam aproveitados. Por exemplo, muita casterita, columbita, tantalita, né? Que é presente na nossa região ali. São materiais satélites, né? Geralmente acompanham ele. Eles são associados, né?
Então, como jazimentos garimpáveis, né, eles também podem ser aproveitados. Isso daí traz também um melhor aproveitamento em todos os insumos que são ali desprendidos para que a pessoa possa executar aquela atividade, né, e ali você acaba agregando um valor, diminuindo o custo, né, e aumentando os benefícios financeiros ali. A compensação, né, que deve ser feita, que é a compensação financeira pela exploração, e isso daí é descrito também em norma, né, pela Agência Nacional de Mineração, que é a questão do CEFEM, né, que ele tem que ser recolhido também, é uma prática de compensação pela exploração mineral, né? Então tudo isso ele tem que ser observado. E outra, a atividade garimpeira, logicamente que como outra qualquer atividade, ela tem sim suas falhas, tá? Nenhuma atividade é 100% vamos dizer assim, livre de qualquer falha, né? Todas as atividades elas podem passar por uma correção, né? Se o licenciamento ambiental foi identificado que tem uma precariedade, ele não tem por que não fazer um TAC. Eu concordo com a questão de um termo de ajustamento de conduta, no sentido de poder até mesmo auxiliar essa parametrização e também mostrar lá, ó, não é assim que se faz, você tem que fazer assim. Então, vamos fazer esse TAC aqui construído com os agentes públicos que devem estar presentes na construção desse TAC para a gente poder fazer as correções, né, para o interessado lá da lavra garimpeira poder fazer a adequação pertinente naquele momento, né? O que eu tenho percebido e me chateei muito, inclusive, é que algumas pessoas, alguns agentes aqui, né, não agentes ambientais, mas algumas pessoas que atuam, seja no ramo do direito, seja no ramo técnico, como geólogo, como engenheiro florestal, eu percebo um discurso pueril sobre a situação. O que na verdade não está faltando é alguém que tenha condições de chegar de frente, por exemplo, com o superintendente do IBAMA ou com o responsável coordenador daqui e do ICMBio e sentar com eles e falar, amigo, o que vocês estão querendo? Vocês estão dizendo que isso aqui não tem validade? Da onde? Vocês vão respeitar isso ou não vão respeitar? Ou nós vamos ter que ir para a via judicial? Porque é o que está acontecendo, né? O pessoal está perdendo a linha já. Primeiro não saía PLG. Primeiro não saía licença de operação. Depois começou a sair licença de operação. Aí ficou travado um tempo a Secretaria do Meio Ambiente. Trocou a gestão. Começou a sair licença de operação. Aí começou a publicar bastante PLG. Então, hoje nós temos em Itaituba o município com mais PLG do Brasil. Positivo. Exatamente. Nós somos o município mais legalizado do Brasil. Então, o cara vem falar para mim, né, que o licenciamento ambiental do município, sem evidência nenhuma, não tem validade. Ele está mostrando para mim que ele é estúpido, está mostrando para mim que ele não deveria ser servidor público, né? Porque ele está descumprindo a lei. Então, para mim, o que acontece? Outra coisa também, Cris, eles falam que a atividade garimpeira ela não poderia ser enquadrada como uma atividade onde há dispensa de apresentação de EIA-RIMA. Então, assim, outra confusão grotesca que eles fazem. Eles fazem uma confusão do regime de permissão de lavra e do regime de concessão de lavra. Exato. Então, assim, o cara exigir que você apresente um EIA-RIMA numa atividade garimpeira, ele está mostrando para mim que ele não conhece a resolução 237, a resolução que outorgou, que dispensou, é uma resolução do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Meio Ambiente, exato. Não foi a gente que inventou, que criou o instrumento. Isso foi construído lá em 97, 96. Né? Isso, assim, você percebe que o pessoal está atrasado, está faltando, na verdade, educação ambiental para eles. Né? Eu estou vendo garimpeiro aí hoje já, e eu vou reforçar isso, eu quero dizer novamente, isso não é a opinião que eu tenho e é o que eu vejo de todos os agentes ambientais. É claro que os agentes ambientais que vivem aqui em Itaituba, tá? Do ICMBio, o pessoal que vive aqui na região, eles são pró-garimpo. Eles não são contra o garimpo. Tira isso da cabeça de vocês. Quem entende que é ilegal, que o licenciamento ambiental é ilegal, que não pode ser feito pelo município, que tem que ter EIA-RIMA,
Esse é o pessoal de fora, quem vem de fora, que não conhece isso aqui e, pelo jeito, não conhece a legislação. Né? Porque então, assim, se a gente começa a aplicar o EIA-RIMA para a atividade garimpeira, a gente tem que começar a aplicar o EIA-RIMA também para a atividade de lavra experimental, guia de utilização. Então, entendeu? Isso, claro. Certo? Claro, e a guia de utilização, ela anualmente, ela delimita 50 mil toneladas de matéria a ser movimentada, né? Então, se a gente for levar isso para o bico da caneta, a lavra garimpeira vai próximo então, assim, disso. Isso vai contra o próprio Código de Mineração. Exatamente. Você exigir que o cara apresente um relatório, um EIA-RIMA, num regime onde já é para aproveitamento imediato do jazimento mineral, que é o que está lá no artigo 70 até o 78 do Código de Mineração, porque assim, o que é o garimpo? É um local de fácil acesso, onde o aproveitamento do jazimento mineral ele é fácil, ele é rápido, né? Ele pode ser lavrado independente de qualquer trabalho de pesquisa. Então, você exigir isso do garimpeiro é um contrassenso. É um contrassenso, né? E é um contrassenso que, por exemplo, um agente do ICMBio, do IBAMA e da Fiscalização Ambiental da Secretaria do Estado do Meio Ambiente não pode numa canetada, no entendimento dele, na cabeça dele, fazer isso. Ele não pode simplesmente desconsiderar isso. Tem todo um arcabouço jurídico, tem todo uma legislação preparada para isso. Né? A permissão de lavra garimpeira surgiu em 89. Né? Eu sei que a preocupação ambiental, a preocupação com o meio ambiente no Brasil, é uma coisa que surgiu praticamente após a Constituição de 88, mas tomou uma intensidade maior em 98. Exato. Né? Demorou um tempo, o Brasil é um dos protagonistas nisso. Né? E isso a gente tem que ressaltar também. Agora, a grande luta da gente e aí? Vocês vão jogar com que regra? Porque nós estamos jogando com a regra. E vocês? Vamos jogar com as mesmas regras. Né? A grande luta da gente aqui e falta até espaço às vezes. Falta até espaço às vezes para poder conversar com a gente. E eu acredito que quem tem representado nessas discussões talvez não esteja sabendo lidar com a situação. Esteja mais preocupado com fazer foto, fazer vídeo, fazer divulgação de mídia pessoal. E o buraco é um pouquinho mais embaixo. O que nós temos que agora, nesse momento que nós estamos passando, pensar como é que nós vamos reconstruir o mercado de ouro no Tapajós, como é que nós vamos reconstruir o mercado do ouro em Itaituba. E o único jeito que eu conheço primeiro, vamos definir as regras que nós vamos jogar. O que vocês querem que a gente faça? Eu já vi umas exigências que eles fizeram para poder sair do licenciamento que são incompatíveis. Não tem o que me dizer, não tem o que defender do que eles estão exigindo. Mas, dependendo de alguma coisa que eles estão exigindo, a gente possa cumprir. E se a gente chegar num consenso do que cumprir, do que readequar, a gente consegue manter o mercado do ouro novamente aqui em Itaituba. Se a gente não conseguir a gente não pode deixar, não pode suportar essa realidade, né? Calma. Ativo financeiro, se ele for destinado à política cambial e à política do sistema financeiro no Brasil. O ouro, na sua extração, ele é mercadoria. Isso é na Constituição Federal, tá? Mas a gente vai discutir isso daí numa outra oportunidade, tá? Completamente diferente do tema de hoje, né? O que nós estamos... Vamos para o próximo item aí, Cris. Vamos lá. O que você queria falar mesmo? Eu te interrompi, me perdoa. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Fala aí um pouquinho para nós das medidas de mitigação e compensação ambiental. Pois eu acabei atravessando o tema, né? Eu falei isso lá atrás, né? Medidas de mitigação que a gente pode fazer na questão da extração, na melhor prática exercida e na compensação dessa prática, né? Que houve a degradação e a degradação ela tem que ser reparada, né? E reparada
por alguma outra medida em que você possa também aproveitar futuramente a floresta ali plantada, né? Então, assim, de fato, as políticas devem alcançar esse processo de mitigação para justamente auxiliar que isso venha com maior efetividade, né? E, assim, justamente aproveitando todo o arcabouço jurídico que existe, toda a parametrização do processo de licenciamento, e também possa trazer um aumento da prática, né? De realmente, não, eu tenho que fazer isso, realmente, eu degradei, eu tenho que recompor. Exato. eu tenho que destinar determinado tipo de lixo, e é gerador de lixo, lógico. Nós temos lá uma atividade no meio do mato, precisa de uma cozinha, precisa de um alojamento, de muitas outras coisas. Hoje nós temos, por exemplo, biodigestores, nós temos a separação do lixo. Eu fiz em uma conversa, eu fiz uma conta bem simples pela questão da geração de resíduos de ferro mesmo, da carcaça, de capas de bomba. A gente fez ali um cálculo bem rapidinho na tonelada de ferro que é gerado, isso daí como poderia ser reaproveitado isso. Então, todas essas medidas, elas devem ser levadas em consideração também e aplicadas. Sim. Né? Não adianta só falar assim, eu levo isso em consideração, mas não aplico. Então, tudo isso a gente tem que vislumbrar também como um agregamento de valor, né? Em todo o processo. Outra coisa. Nós estamos completamente... quando a gente também é pego de surpresa com essas situações, dessas fiscalizações, uma das coisas também que eu percebo que está faltando, talvez, nos municípios que licenciam, é justamente a fiscalização de se está havendo ou não o cumprimento das condicionantes. Exatamente. As condicionantes, elas estão no verso da licença de operação. Então, você tem lá, por exemplo, apresentar o pedido de renovação 120 dias antes, você tem lá apresentar projeto de recuperação de área, executar o projeto, né? Então, o que acontece? O garimpeiro, ele fala... Você falou um negócio de que antes tinha muito ouro. Eu vou te corrigir do jeito que eu fui ensinado pelo mestre Rui Mendonça. Não é que está acabando o ouro ou que tem pouco ouro. Acabou a capacidade do garimpeiro de extrair, né? A capacidade técnica dele de extrair aquele ouro, né? Então, o ouro ficou mais difícil. Não é que ele... Ficou mais profundo, ele ficou exercer outras técnicas de extração. Outras técnicas de recuperação dele. Né? Então, o que acontece? O garimpeiro ele fala, não, mas ali da minha área já acabou o ouro. Opa, acabou o ouro, então, meu amigo, iniciou a sua obrigação de começar a recuperar essa área. Exatamente. E hoje nós estamos completamente sem moral para falar disso. Porque o grande gap hoje das secretarias do meio ambiente municipais é justamente fiscalizar se está havendo recuperação ou não da área. Eu não vejo falar de fiscalização nesse sentido. Né? Geralmente o pessoal vai, renova, não sei nem se estão fazendo inspeção nas áreas, e estão renovando as licenças. Então, isso uma das coisas que os agentes públicos federais de fiscalização têm tratado também. Essa ausência de responsabilidade ambiental do garimpeiro. Porque o único jeito da atividade continuar é ela continuando com responsabilidade. E a responsabilidade não é só do garimpeiro, gente. É do comprador de ouro, é de todo mundo que lida com a cadeia produtiva do ouro. Exatamente. Ficou agora, nós tomamos agora, ontem saiu a decisão do Gilmar Mendes, suspendendo a presunção de boa-fé. Mas por que isso? Porque o mecanismo da Lei 12.844 é um mecanismo que facilita a fraude. Né? A gente nadou, o pessoal nadou aí, a compra de ouro, isso tem sido mostrado agora direto pela Polícia Federal, em várias investigações. E eu não estou defendendo a Polícia Federal, não. Mas o que está deixando claro para a gente há muito tempo, desde quando a 12.844 de 2013 foi publicada, é que criou uma forma
de que pessoas sem ética, de pessoas que não estão compactuadas com transparência, manipulem o sistema, manipulem a lei 12844 e, por uma presunção de veracidade, né, pelo princípio da boa-fé, o comprador acaba se achando na desobrigação de checar se esse garimpo realmente existe, se esse garimpo realmente tem evidências de avanço de atividade garimpeira. Então, o que eu percebo? Existem umas tendências de investigação nos inquéritos policiais. E o que a gente tem observado em todos esses inquéritos é justamente essa facilitação que a Lei 12844, no artigo 37, trouxe em relação à comprovação de origem do material. Porque, a grosso modo, todo mundo pode comprar ouro. Todo mundo pode comprar ouro, pessoa física, pessoa jurídica. Como você disse, é uma mercadoria, pode ser comercializada. Isso. Basta que ele seja legal, que ele tenha procedência. A lei obriga que ele tenha permissão de lavra garimpeira, ou ele tenha concessão de lavra, né? Ou ele tenha guia de utilização para poder explotar aquele material, para poder explorar esse material economicamente, comercializar ele. Então, assim, o que eu tenho visto é o desconhecimento também por parte da Polícia Federal de como tratar essa situação, até no transporte do ouro. Eles não sabem o que pedir mais. Por último, eles estão pedindo laudo pericial para poder checar se o ouro é daquela área ou não. E chega a beirar o absurdo, porque uma vez que você cumpre com os documentos que estão lá na 12844, a presunção, até ontem, era de boa-fé. Então, agora, o que nós vamos ter que fazer quando, por exemplo, suspende a presunção de boa-fé? Nós vamos ter que mostrar que nós temos mecanismos, que nós temos forma e que nós checamos, né, se existe ou não existe, se essa área está legalizada e se essa área realmente tem avanço de atividade garimpeira. De outra forma, nós vamos só ficar aí discutindo com o vento e não vamos chegar a lugar nenhum. Porque não é a vontade do governo hoje, e o pessoal tem que entender que isso é uma das promessas do governo Lula, endurecer em relação ao meio ambiente. E não está errado se você parar para pensar, porque o negócio ficou frouxo, o negócio ficou solto. Na verdade, nós estamos tomando pancada tem 6 anos, no mínimo, que aumentou, né, esse movimento de destruição sumária. E agora não vai parar, pelo jeito. Mas, olha que legal, revogaram já a recomendação, revogaram uma resolução, uma normativa interna que recomendava a destruição sumária nas atividades de fiscalização. Pelo menos isso foi revogado, mas pelo jeito o pessoal também não está seguindo. Não está seguindo. O que tu falou aí, e eu até anotei aqui para falar um pouco mais sobre a questão da fiscalização também, até do cumprimento das condicionantes, se está havendo avanço de lavra ou não. É uma prática bem simples que hoje tem uma revolução tecnológica aí, excepcional, que é grande ferramenta também, que auxilia demais no processo de fiscalização, que é o sensoriamento remoto. Pelo sensoriamento remoto, você consegue visualizar se há avanço de lavra e aí até se está sendo executado diante aos parâmetros exigidos, porque você forneceu shapes ali naquele processo de licenciamento, e os shapes são utilizados ali para demonstrar onde vai acontecer determinada lavra, e ali naquele local você é licenciado a exercer a atividade. Então, com o sensoriamento remoto, você, logicamente que a vistoria in loco, ela não pode deixar de existir, mas o sensoriamento remoto como ferramenta, ela traz ajuda a filtrar. Um grande aproveitamento até econômico. Lógico que tem que ter toda a estrutura, a secretaria tem que ter toda a estrutura, e para ser o órgão licenciador, ela teve que passar por essa reestruturação, né? O município, então, ela tem a ferramenta básica ali para executar o tipo de fiscalização que deve ser executado, que é a questão do sensoriamento remoto é uma ferramenta fundamental que anda de mãos dadas com a vistoria in loco. Sim. E além a vistoria in loco é mais eficiente do que o sensoriamento. Mas o sensoriamento,
ele ajuda no quê? A você fazer uma filtragem. Você ganha tempo, você consegue se você volume não, de... se o algoritmo, né, o algoritmo, as imagens não conseguem identificar avanço de atividade garimpeira naquela área, você já vai focar a sua atenção para aquela área. Né? E outra, isso pode ser uma coisa, isso tem que ser automático. Isso tem que começar a acontecer de verdade. Isso não pode ser só uma coisa que é criado dentro do órgão. O órgão ele edita a normativa e não cumpre. Né? Isso tem que ser urgente começar a ser feito. Tanto as secretarias municipais que licenciam, elas têm que começar a fiscalizar. Né? E for renovar, tem que fiscalizar, tem que identificar, tem que fazer uma visita com o técnico ambiental. Atividade é importante, a preservação ambiental também é importante, né? Lógico, a gente tem ali uma atividade que vai gerar renda a muitas pessoas, certo? Vai movimentar o comércio local, mas ele tem que ser bem executado. Assim como uma balsa que faz a travessia em Miritituba e Itaituba tem que passar por um processo de licenciamento, até uma atividade como considerar de baixo impacto ambiental, como o garimpo propriamente dito, também tem que ter essa preocupação. Né? E outra coisa, quem está dizendo que a atividade garimpeira é de baixo impacto, né, que o porte dela, o potencial poluidor dela é incompatível com o EIA-RIMA, não sou eu. E nem eu. É uma resolução, isso não é gente que inventou. Está na norma. Isso está na norma, isso está regulamentado já. Então, assim, o agente público, se ele é agente público, o dever dele de cumprir a lei é o mesmo de fazer cumprir a lei. E tanto para poder obrigar você a cumprir, né, para cobrar de você, ele também tem que respeitar o que está na lei. Né? Então, assim, outra coisa que eu tenho percebido aí, o que acontece? Na chamada que eu fiz ontem, inclusive, eu comentei porque ontem mesmo eu recebi áudios de uma operação num garimpo. O garimpo, eu não lembro em qual garimpo que era, mas os agentes comentaram, o trabalhador que mandou o áudio informou que a área seria licenciada, a área estava licenciada e eu não tenho porque não me passaram. Inclusive, se alguém que estiver assistindo, tiver informação disso daí e puder passar para nós depois, eu fico muito grato para a gente poder checar se isso é real. Mas isso eu observei já em outra operação que a pessoa tinha realmente a permissão de lavra garimpeira publicada. O que ele disse? Ele falou, sua licença de operação não tem validade, isso aqui foi feito errado, a gente não reconhece isso, e você tem que entrar contra o município de Itaituba, você tem que entrar contra o Valmir, o pessoal fala assim. Eu acho engraçado, eu vejo isso com bastante graça, na verdade, né? Dou risada quando eu vejo, mas é triste. Porque o pessoal joga para cima das costas do gestor, né? A situação. Então parece que é assim, isso aqui não vale nada, processa eles lá. E tá tudo certo. Enquanto, na verdade, ele tá mentindo, tá mentindo descaradamente pro trabalhador, pro garimpeiro que tá lá, e está incitando uma guerra contra o gestor. Você vê o nível de escrotice que os caras estão tratando a situação. Então, o que nós temos percebido aí, na verdade, é uma falta de bom senso também dos agentes. Né? Porque aplicar destruição sumária, quando você pode, na verdade, fazer todo o processo e, se for possível, dar o perdimento ou então destinação sumária do bem, é uma medida muito mais razoável e vai de acordo com o princípio da proporcionalidade. Né? É uma medida também a conservar o meio ambiente, tá, Davi? Isso aí tem que ser... É uma medida muito mais eficiente você apreender, você fazer o garimpeiro pagar pela remoção, você fazer ele se defender. Hoje nós temos um dispositivo para poder monitorar onde é que essa máquina está ou não está. Né? Então, o cara que aplica a destruição sumária para mim, ele está mostrando para mim que, além dele não conhecer a lei, é que ele é estúpido. Né? Que ele não está com vontade de pensar, não.
E o governo que ratifica isso, que continua ratificando isso, também é estúpido, porque esses equipamentos eles poderiam estar sendo utilizados em prol das comunidades, em prol dos municípios. Né? Na pior das hipóteses, se houver a perdição do bem, se o bem for, sabe, se ele já passar pelo contraditório para a defesa e for decretada a perdição, transitou em julgado, o bem é incorporado à União, deveria ser incorporado ao patrimônio público, não tacar fogo. Então, é isso aí. Vamos lá, vamos para o próximo. Quando acontece a questão da destruição sumária, também está prejudicando o meio ambiente, viu? Isso daí tem que ficar bem evidente. Porque provavelmente lá foram despejados aproximadamente 100 litros de óleo hidráulico no solo. Isso daí vai levar muito tempo para o solo se recompor, muitos anos mesmo, mais de 500 anos. E a mesma coisa, o óleo hidráulico, o óleo motor, a própria fumaça da borracha, né, que é queimada lá também. Então, tudo isso também está degradando. E outra, a máquina está ficando lá, né? Isso também está causando impacto. Sim, fica só os restos mortais da máquina lá, né? Um verdadeiro cemitério. Então, tá. Já falou algumas medidas de mitigação e compensação. Vamos para um item aqui. Quais os desafios do licenciamento ambiental para os garimpos no estado do Pará? E como é que a gente consegue superar esses desafios? Quais os desafios? Isso a gente também deu uma atravessada. Eu acho que em primeiro lugar, é a política de educação ambiental. Essa tem que vir como carro-chefe, Darwish, porque como eu disse lá atrás, a educação ambiental ela vai mostrar para aquelas pessoas que não têm isso memorizado, tá? Nós estamos falando de algo incomum para algumas pessoas, para nós já isso está mais fixado, mas para algumas pessoas não. Então elas têm que entender, elas têm que estudar essa questão, né, de como repassar essa política de educação ambiental para a pessoa que vai exercer a atividade, tá? Muitas vezes podem até dizer assim, mas o cara quer exercer uma atividade e não sabe como fazer. Ele não é obrigado a saber como fazer, ele tem que saber o que fazer para exercer a atividade, como se fazer para proteger o meio ambiente. Ele não tem aquela prática, ele não é um técnico, ele não é um... Não, falta conhecimento, a maioria tem uma escolaridade baixa. Exatamente, a gente está falando de pessoas especiais que não têm educação, muitos são analfabetos, outros ou semi, ou estudaram até o segundo, terceiro ano, então estão exercendo uma atividade ali que eles mesmo não precisam de conhecimento técnico para isso, precisa mesmo de disposição, né, para exercer atividade que é reconhecida pela Constituição, né, que a gente está falando da atividade garimpeira reconhecida por um artigo dentro da Constituição Federal, artigo 174, né? Então, eles estão ali, foram reconhecidos na Constituição Federal, a Lei 7.805 que instituiu a PLG veio para fixar isso também, né? O garimpeiro tem direito à permissão de largar garimpeiro, então veio a Lei 7.805 em 89 para justamente instituir isso daí, deixar bem consolidado isso daí, mais presente mesmo. Então, acho que primeiro passo essa questão da política de educação ambiental e o segundo passo, o termo de cooperação técnica entre as entidades, né, para exercer a questão da fiscalização, do licenciamento realmente como tem que ser feito, né, respeitando sempre o que a lei complementar definiu e que a resolução 237 também deixou bem definido, tá? E a questão também da comercialização, né? Essa parametrização de como tem que ser feito, quais são as práticas, no processo de fiscalização, demonstrar realmente, de fato, aquele material é oriundo daquela atividade licenciada ali naquele local, sim. Então tem que ter isso mesmo, um sistema, vamos chamar assim, um sistema de compliance mesmo, para a gente poder chegar à comercialização limpa, né, do que foi licenciado. Exato. Aí você chegou no ponto que eu falo, que para a gente reconstruir o mercado do ouro é com
conformidade, com responsabilização ambiental. Como é isso? É desde a extração até a comercialização. Exatamente. E outra, esse negócio, esse criar uma vitimismo, cadeia de custódia, vamos dizer assim, criar uma cadeia. Uma cadeia real. Exato. Né? Porque assim, o que nós temos percebido, inclusive é o motivo da declaração, a suspensão dos efeitos do parágrafo 6º do artigo 37, da lei que regulamenta o procedimento de compra, venda e transporte do ouro, né? Que é a 12844. O que acontece? O pessoal pega o material de outros locais, de outros estados, e esquenta nos títulos da região, do município, né? Nos títulos que foram otorgados aqui na região. Então, o que acontece? Hoje, por que tem essa discussão aí, esse negócio está emplacando? Porque não tem hoje, até 2 anos atrás, eu já vou puxar a sardinha para nós, lógico, até 2 anos atrás não existia um meio de checar se as informações são reais ou não. Até um tempo atrás não existia uma forma de você confirmar que aquele ouro que chegou lá dentro da compra de ouro é realmente daquela área, né? É daquela região. Então, o que acontece? O garimpeiro falava que era de determinada PLG e o ouro era vendido, comercializado como daquela PLG. E acabava não tendo um meio oficial de confirmar se essa pessoa foi para a área. Né? Então, esse é um dos grandes motivos de eles terem discutido, começar a discutir a constitucionalidade. E eu acho que não vai parar por aí. Eles vão atacar outros pontos também, outras situações também, para declarar a constitucionalidade. Por quê? Porque ficou solto demais, ficou frouxo demais o negócio. E ficou na mão, por exemplo, de pessoas, que eu falei, que não têm ética, que não respeitam a lei, de pessoas mal intencionadas, de pessoas que estão preocupadas somente com renda, de manipular a situação e trazer ouro de tudo quanto é lugar. E é a mesma forma que funcionava, por exemplo, o CEPROF, né? A questão da madeireira, né, Cris? Era a mesma situação. O cara pegava a madeira de outro lugar, tinha o CEPROF aqui, um manejo aprovado. Só mudou o material. Material. Mas a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, juntamente com o IBAMA, conseguiram dar uma delimitada nessa questão da fraude. Né? Então, já melhorou bastante, já avançou muito nessa questão, tanto por conta também da rastreabilidade, tá? Dessa questão da cadeia de custódia, que foi implantado na madeira e deu muito certo. Então, eu acho que isso também pode ser adotado na questão do minério, do ouro. Sim, com certeza. Bom, você quer falar mais alguma coisa, Cris? Eu acho que era isso. Eu queria só mesmo naquela parte aqui, como alinhar o licenciamento ambiental e o desenvolvimento sustentável nos garimpos. A gente respondeu isso, mas a gente tem que falar um pouquinho mais disso, tá? Sim. O que a gente tem que deixar bem evidente aqui, que o licenciamento ambiental ele é um processo legal. Ele é um processo descrito em norma que deve ser observado, que tem que ser observado as exigências, tá, do órgão ambiental, que no caso é o município de Itaituba que emite as permissões, os licenciamentos aí, né? Então, deve ter, né, o cumprimento dessas exigências mínimas descritas em norma, tá? Para que possa ser dirimido qualquer dúvida e o exercício da atividade aconteça respeitando com responsabilidade a recuperação da área que foi minerada, que foi garimpada. O processo de recomposição da área degradada, ela tem que acontecer. Ela não pode ficar simplesmente só eu vou lá, retiro o minério e deixo a cava lá. Deixa aquele monte de lama. Exatamente. Existem técnicas que não são tão caras, que auxiliam na questão da recomposição das áreas degradadas,
Tá? Equipamentos podem ser utilizados para isso também. Tá? E você fazendo já você já fazendo a questão do planejamento de como você vai exercer a lavra, você também, neste planejamento, já consegue entender como você vai fazer para recompor. Né? É um planejamento mútuo. Você planeja para extrair e já planeja para recompor. Entendeu? Então, aí você acaba consumindo menos tempo, menos recurso financeiro, consegue atender os parâmetros mínimos também no processo de revalidação da licença, entende? Então, da renovação da licença. Então, acho que isso tem que ficar bem fixado. O licenciamento, o órgão ambiental municipal tem competência para licenciar. Eu acredito que deve ser o órgão competente mesmo, e tem que ser o município, porque, como eu disse lá atrás, ele fica mais próximo do interessado, ele consegue saber de quem é aquele CPF, quem é o seu Joãozinho, quem é a Dona Maria, que está lá, que no sensoriamento remoto deu uma escapadinha aqui, opa, chama aqui, vamos notificar, vamos conversar, tem que dar uma ajustada nisso aqui, a gente tem que pensar positivamente nesse sentido. A gente está lidando com o meio ambiente, mas a gente está lidando também com jazimento mineral que só acontece ali. Tá? Ele não acontece aqui do lado do vizinho nem nada, é ali. Tá? Então, o exercício dele tem que ser efetivamente ali naquele local. Então, naquele local, pós-mineração, pós-lavra, tem que ser recomposto. Então, assim, só para a gente reforçar aí que o tema hoje era justamente licenciamento ambiental para garimpo feito pelo município. Então, assim, respondendo a pergunta de todos, e isso serve até para instruir como é que o pessoal vai se portar daqui para frente numa eventual fiscalização aí. Quando o agente público chegar em vocês com uma licença de operação válida, com a PLG publicada, e ele disser para vocês que a licença de vocês não tem validade, ele está mentindo. Os senhores podem contestá-los na hora, podem intervir na hora que eles estão mentindo. A licença de vocês tem plena validade, tá? Agora, por último, se alguém disser que é inconstitucional o licenciamento ser feito pelo município, você vai dizer para ele que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade 4757, ele referendou a Lei Complementar 140 e ele consagrou de forma unânime a ideia do federalismo ecológico. O que é a ideia desse federalismo ecológico e da descentralização da política nacional do meio ambiente? A possibilidade dos entes federativos, juntamente em cooperação com a União, delegar competências tanto para qualquer atividade. Delegar competências para o município, por exemplo, fazer o licenciamento ambiental para garimpo. Então, toda vez que vocês se depararem com essa situação, eu peço para os senhores que os senhores filmem a fiscalização. Não tenham medo. Se eles tomarem o celular dos senhores, registrem a ocorrência e tentem localizá-los pelo GPS. A gente vai identificar quem é o cara que está tomando o celular e vai identificar, até para poder punir, buscar a punição de um agente público que esteja desrespeitando, inclusive, decisão referendada, decisão que consagrou a constitucionalidade do dispositivo que autorizou o Estado a delegar competência para o município. Tá? Não tenham medo de se impor. Isso não quer dizer que vocês têm que atacar o agente público. Eu só quero que vocês tenham essa postura de questioná-lo e dizer para eles veementemente que o que eles estão fazendo é ilegal. E, se possível, reúnam provas para que eles sejam responsabilizados. Não tenham medo. Busquem a responsabilização desses agentes, porque eles estão contrariando a lei. E a gente, para poder perseguir uma situação de crime, a gente não pode cometer um crime pior para poder justificar a ação policial ou a ação do agente de fiscalização ambiental.
Ok? Então, assim, só para destacar... Como agente público, ele tem que seguir a lei, né? A então, lei, a lei... Ele quer fazer, ele quer obrigar você a cumprir, mas ele também tem que cumprir. Tem que cumprir a lei, ele também tem que jogar. A gente cobrar de alguém, a gente tem que cumprir. Então, é só isso, pessoal. O licenciamento de vocês está válido. Não tenham medo. Não precisa ficar entrando com ação. Os municípios têm competência para licenciar. A competência já foi consolidada pela própria Lei Complementar 140. Então, é isso aí, pessoal. O que eu tinha para passar para vocês, acho que a gente já estendeu demais. Cris, se você quiser falar mais alguma coisa. Já tem a pauta da próxima live? Nós já temos a próxima live, vamos lançar aí para o pessoal. Tá? Vamos anunciar aí no decorrer dos dias, eu vou fazer uma chamada. É bom você fazer também e a gente vai divulgando o pessoal. Talvez um pouco mais, porque vai ter muita mensagem depois que a gente ligar a live aqui. Você está sabendo, né? Está preparado? Com certeza. Tô. Já estou recebendo os esculachos aqui no WhatsApp. Eu imagino, eu também estou aqui, tá só vibrando. Bom, eu quero agradecer a todos aí que acompanharam a nossa live, tá? E estamos aqui para dirimir qualquer dúvida. A gente não é o dono da verdade, deixando bem claro que a gente não concorda com a prática ilegal, tá? A gente está falando aqui e contextualizando a questão da legalidade do licenciamento promovido pelo município, tá? Pelos municípios, tem competência, a gente deixou bem claro isso. E a gente também deixou claro, né, e quer sempre deixar claro que dá para se exercer uma atividade respeitando o meio ambiente e também promovendo a recuperação dessa área que foi minerada, tá? Obrigado a todos aí. Darwish, estamos juntos, até a próxima, viu, meu irmão? Valeu, meus amigos, eu encontro vocês aí, já vou deixar aqui para vocês, dia 26/4, mesmo horário, tá? No mesmo canal, nós vamos estar com a live aí. O próximo tema é como reconstruir o mercado do ouro, ok? 26 de abril, às 19 horas. Eu não arrisco essa, não.